na palavra de Deus apenas um versículo da conhecida história de Jonas, o profeta que recebeu uma incumbência de Deus e não a cumpriu, mas antes desejou fugir. Fugiu mesmo, mas Deus o levou de volta para o lugar onde antes havia mandado que ele fosse, e apesar de cumprir a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, mesmo assim, depois de pregar em Nínive e ver a contrição daquele povo, inclusive do rei, do próprio rei, ele se retira, sobe para um lugar do alto, onde ele pode enxergar a cidade, e ali Deus faz crescer um ramo que cresce e faz sombra sobre ele, mas também Deus manda um verme comer aquela planta que dava sombra para ele, e nessa hora Jonas achou ruim, ficou irado. E o versículo 9 do capítulo 4 mostra a resposta de Deus para ele. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Essa foi a resposta de Jonas para Deus. Nós gostaríamos de falar sobre a raiva, mais especificamente afirmar que a raiva não ajuda a superar a própria raiva. Jonas não estava feliz porque ele achava que Nínive merecia uma punição severa. Era um povo que oprimia o dele, era uma nação pecaminosa, e ele entendia que o castigo era justo e deveria ser aplicado por Deus. Já havia nele uma certa indisposição e até raiva pelo que estava acontecendo, quando aquela cidade fica contrita e começa a voltar-se para Deus. E quando Deus fala com ele sobre o estado da alma dele, sobre a condição na qual ele se encontrava ali, vendo aquela cidade inteira se convertendo ao Senhor, ele expressa mais uma vez raiva. E essa segunda raiva não ajudou a superar a primeira. É até pior. Elas se acumulam, elas tornam-se juntas mais perigosas ainda. A raiva é um sentimento enganoso, perigoso e artificioso. Ela nos domina e nos faz acreditar piamente nela. O raivoso fica tão controlado por ela que nem percebe que não é mais dono de si, que não responde mais conscientemente por suas emoções, palavras e ações. É um sentimento perigoso porque ele engana. Não se pode confiar na raiva. A raiva é simulada. A raiva é artificiosa, ela usa artifícios, ela usa mecanismos artificiais para prejudicar-nos e para trazer sobre nós dores terríveis, porque ela domina. Ela domina. E nós, infantilmente, de maneira desavisada, damos espaço a ela, e alguns até acham que é bom tê-la, e algumas pessoas têm vaidade em tê-la. Porém, não percebem que estão sendo controlados por ela. Não percebem que não são mais donos de si.
Não percebem que não estão na direção de suas vidas por conta própria, porque não respondem mais conscientemente pelas emoções, porque suas palavras, ações passam a ser explosões de raiva. Por isso ela é muito perigosa. Um dos maiores engodos da raiva é alimentar o raivoso com uma dissimulada sensação de que ele está irrestritamente certo, o que o faz agir sem nenhum critério ou regra. Não há mais limite para falar, cobrar e atacar. Perceba isso. Quando você está com raiva, você age como se não pudesse existir em você uma gota ou um tantinho assim sequer de razão para você estar certo. Na verdade, a pessoa perde o critério e a regra porque ela sempre acha que está certa. Ela nunca admite estar errada. Então, vamos pensar a respeito da raiva e considerar, em primeiro lugar, que ela é perigosa, dissimuladora e dominadora, tornando-nos apenas escravos dela, porque ela gera em nós uma desproporcionalidade. Tudo na raiva é desproporcional. As coisas não estão ligadas uma à outra por uma proporção lógica, por uma proporção saudável, por uma proporção admissível. A raiva destrói o bom senso e gera uma desproporção de valores. O profeta Jonas foi tomado por um sentimento de raiva que o fez ficar sem critério e noção de valores. Veja, ele não valoriza o navio no qual ele está. Antes disso, ele não valoriza a palavra de Deus. Ele não valoriza as pessoas que estão naquele navio. Ele não valoriza a carga desperdiçada naquele navio. Ele não valoriza a conversão daquelas pessoas da cidade de Nínive. Ele não valoriza corretamente a planta que Deus enviou para dar sombra para ele. Pelo contrário, ele valoriza apenas quando ela lhe é tirada. Ele está vivendo uma vida de sentimentos que tiraram os critérios, tiraram as noções de valores. Ele não sabe mais o que é importante. Como todo raivoso, não sabe mais o que é importante. O raivoso não considera mais a amizade mais importante do que sua raiva e sua certeza de estar certo. O raivoso não considera mais o amor constituído na família depois de décadas de vivência conjugal, paternal, maternal, em função da raiva que sente. Há uma desproporção. Ela nunca está no mesmo nível das demais coisas. Ela sempre é maior. A raiva sempre é maior. Quando Deus questiona Jonas sobre essa instável e débil tabela de valores de sua vida, mesmo assim, mesmo questionado, ele não se quebranta, não se dobra e insiste em manter a sua raiva sobre qualquer coisa, inclusive sobre sua própria vida. A raiva o escravizou. Sim, porque ele disse, não me vale mais a pena viver. Outro exemplo que nós temos na Escritura é o de Caim, que viu seu irmão oferecer um culto aceito diante do Senhor e ficou com raiva. Deus disse para ele, o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Né? É mais comum algumas versões falarem com um semblante descaído.
foi outro que teve uma reação desproporcional. O culto dele e do irmão tinha, sim, diferenças, ele poderia ter reagido àquilo de alguma forma mais saudável, mas proporcional, mas foi totalmente desproporcional. Ele matou o irmão. Há um gigantismo de desproporção entre o que ele sentia, o fato que o fazia sentir assim e o que ele fez em função daquilo. Cuidado, nós devemos tomar cuidado. A raiva faz isso conosco. Quebra os critérios, derruba os valores, aumenta a proporção do equívoco que nós cometemos. Em segundo lugar, a raiva não é produtiva. Tem pessoas que buscam ser produtivos na vida, há pessoas que fazem planos para serem produtivos. Produtividade é um desejo muito comum. Você encontra várias orientações, vídeos, coisas produzidas, tanto escritas quanto por vídeo, de pessoas que ensinam como ser produtivo, ensinam a usar ferramentas de produtividade. Todo mundo quer ser produtivo. Se nós quisermos sermos produtivos, nós vamos ter que largar a raiva de lado, porque ela não é produtiva. A raiva é uma ilusão, não produz bons resultados e nem leva ninguém a conquista alguma, a não ser a própria destruição. O duro é que, como ela é enganosa e como ela é dissimulada e artificiosa, ela faz o raivoso pensar que está sendo produtivo, que ele está fazendo alguma coisa para o bem próprio, que ele está fazendo alguma coisa justificável e que deveria ser entendida por todos, mas no fundo ele só está caminhando para a destruição. Mais nada, ele não produz nada de bom na vida dele. Lá em Jó, capítulo 18, versículo 4, num discurso que fala do homem tolo, do homem ímpio, afirma que com a sua raiva você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? Sim, a raiva é tão desproporcional que o raivoso pensa que vai fazer uma alteração profunda e ampla com a sua raiva. Mas alguma coisa muda de verdade com a raiva? Há alguma produção verdadeira em demonstrá-la duramente nos atos, nas palavras? Ela não é produtiva. Ela só leva para a destruição. Nada muda ao redor. Nada muda. O mundo não vai virar um deserto, as montanhas não vão sair do lugar por causa da raiva de ninguém. Qualquer um que conscientemente conseguir analisar o que verdadeiramente alcançou com sua raiva, obterá apenas uma visão clara, apurada, de que produziu apenas prejuízo e nada mais. O mundo não muda por causa da nossa raiva, o mundo apenas nos abandona. Então, nossa raiva precisa ser analisada. As explosões de raiva que nós tivemos, as declarações desproporcionais de nossa raiva, fizeram o que por nós? Nos trouxeram que benefícios? Fizeram-nos melhores em quê? Qualquer um que verdadeiramente e conscientemente
analisar a sua raiva, verá que ela não foi produtiva e não trouxe nenhum benefício. Em terceiro lugar, é importante falar sobre a raiva e as palavras, porque essa é uma associação poderosa e perigosa. E é, sem dúvida nenhuma, uma das associações mais comuns. A Bíblia nos ensina, na sabedoria, a grande sabedoria vivencial, que serve para ser usada nas coisas comuns do dia a dia, a Bíblia nos ensina que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, o crescimento da raiva está proporcionalmente e diretamente ligado ao tanto que nós usamos a nossa boca raivosamente. Quando a nossa boca pronuncia palavras calmas, quando nós procuramos demonstrar delicadeza, quando nós procuramos desviar o furor do nosso coração, bloqueá-lo nas nossas palavras, nós vamos conseguir fazer com que os efeitos raivosos não nos alcancem duramente. Mas, pelo contrário, ou ao contrário, se nós aumentarmos a raiva com a nossa palavra, nós vamos ainda mais aumentar também a raiva dos outros. Poucas coisas podem ser tão explosivas quanto o encontro da raiva com a língua. Poucas coisas produzem tantos resultados negativos como essa associação. A fala pode se transformar em uma arma perigosa, uma bomba sem estopim. Sim, porque quando a bomba tem estopim, você tem que decidir acendê-lo. Quando a bomba tem estopim, você pode, inclusive, acender e paralisar, cortando aquele efeito antes dele chegar ao final. Mas a raiva é uma bomba sem estopim, ela explode por conta própria. Ela explode a hora que ela quer. Ela faz o que quer, porque ela escraviza o raivoso. E quando isso se junta com a boca, quando isso se une com a língua, nada pode ser pior. Quando a raiva escraviza a língua e flui livremente pela boca do raivoso, é desencadeada uma das piores sequências de autodestruição e, ao mesmo tempo, destruição dos outros. Olha o raivoso. Ele se autodestrói e destrói tudo ao redor dele. A raiva não é produtiva. A raiva é perigosa. A raiva não deve ser abrigada. Nós devemos desviá-la com as nossas palavras calmas. O confronto de dois raivosos gera uma crescente e desenfreada espiral de destruição. Parece um redemoinho que se transforma rapidamente em um furacão. Quem conhece dois raivosos e sabe quando eles estão a ponto de explodir, evita de toda maneira que eles se encontrem. Quantas mães ficam controlando filhos raivosos para que o encontro deles não seja uma crescente de um redemoinho que se transforma rapidamente num furacão. É assim. É no estalar de dedos, é num piscar de olhos. É só começar que tudo explode. Só existe um remédio para isso. E esse remédio, segundo a Bíblia, é a resposta delicada, a reação paciente, a palavra calma. Porque só estas coisas desvia o furor da raiva. E a raiva
é tão desprezível. A raiva para a sabedoria do Senhor expressa na sua palavra é tão desprezível que o tolo é quem sempre mostra sua raiva. Mas quem é sensato se cala e a domina. Então a raiva é tão desprezível que ela é coisa dos tolos. Dos tolos. Nós não queremos ser tolos, de jeito nenhum. Bom, concluindo, podemos afirmar que é simples. Não dá para negociar com a raiva. O resultado dela é invariável. É simples assim. Não dá para pensar que um pouquinho de raiva faz bem. Não dá para pensar que um pouquinho de raiva pode ajudá-lo a ter mais autoridade. Não dá para pensar que uma raiva controlada vai mostrar aos outros quem você é e eles vão aprender a respeitá-lo. Não dá para negociar com ela, porque o resultado dela nunca varia. Você pode até variar o tempero que você quer ter dela ou a relativização que você faz dela, mas o resultado dela sempre é invariável. E não é uma afirmação minha, é uma afirmação da Bíblia. Nós podemos encerrar com a Bíblia nos dizendo como que algumas coisas estão presas a uma ordem de causa e efeito. Provérbios 30, 33. Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva dá briga. É invariável. Não existem variações positivas para a raiva. Ela sempre vai produzir briga. Assim como se você bater o leite, você vai obter manteiga. Assim como se você der o soco no nariz de alguém, vai sair sangue. Não dá para negociar com a raiva. Que Deus nos abençoe e nos ajude a, cheios do Espírito Santo dele, do fruto do Espírito em nossas vidas e conhecimento da palavra que nos orienta em como sermos, a maneira como devemos viver, falar, sentir, que nós sejamos abençoados por ele para termos sempre uma palavra branda, doce, calma para combater a raiva. Que ele assim nos ajude.